Hoje você vai descobrir como eram realmente os 10 lugares onde Jesus viveu. E vai ver imagens que mostram onde eles estão agora. Porque depois deste vídeo, você nunca mais vai imaginar a vida de Jesus da mesma forma. 2 lugares que desafiam tudo que você já viu sobre o nascimento e infância de Jesus. O primeiro lugar onde Jesus viveu não tinha estábulos, como mostramos no Natal. Lucas 2:7 menciona uma manjedoura, porque as casas judaicas tinham arquitetura específica, família no andar superior, animais no térreo durante o inverno para aquecimento. Maria deu à luz no térreo de uma residência normal, onde o coxo de pedra alimentava o gado da família. Não era extrema pobreza, era a vida cotidiana da época. Belém, então, era uma comunidade pequena, dedicada à criação de ovelhas, conforme Miqueias 5:2, que a chama de pequena entre os milhares de Judá. Campos de pastagem se estendiam ao redor. Pastores vigiavam rebanhos ao ar livre, conforme Lucas 2:8 descreve. Belém hoje é uma cidade palestina moderna. A Basílica da Natividade, construída em 339 d.C., domina o centro histórico. Visitantes descem a Gruta da Natividade através de uma entrada baixa chamada Porta da Humildade, onde uma estrela de prata marca o local tradicional do nascimento. A mudança é evidente. Campos abertos deram lugar a construções urbanas, onde pastores circulavam livremente. Agora há muros de separação e controle militar. Mas as colinas preservam olivais e vinhedos, que Maria e José reconheceriam. O segundo lugar revela uma infância totalmente diferente do que imaginamos. Nazaré era tão irrelevante que Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Conforme João 1:46. A pergunta demonstra o desprezo regional que a aldeia enfrentava. Escavações arqueológicas confirmaram que Nazaré do século I era extremamente pequena. As residências eram cavernas naturais, ampliadas com muros de pedra calcária branca na frente. Jesus literalmente cresceu numa casa-caverna. A aldeia ocupava uma única encosta rochosa. Crianças exploravam cavernas naturais. Mulheres coletavam água em cisternas escavadas manualmente. O trabalho principal era agricultura de subsistência e criação de cabras. Nazaré hoje é a maior cidade árabe de Israel. A Basílica da Anunciação, concluída em 1969, é a maior igreja do Oriente Médio. Sua arquitetura moderna sobrepõe-se às escavações que preservam restos da aldeia original. A expansão urbana transformou colinas inteiras. Ruas pavimentadas substituíram trilhas de terra. Edifícios residenciais ocupam encostas onde antes só cabras conseguiam subir. Mas elementos permanecem. Sob a Basílica moderna, arqueólogos preservaram fundações de casas do século I. Cisternas antigas ainda funcionam. Fornos de pedra mostram onde famílias preparavam alimentos. A vista do alto continua impressionante. Jesus tinha perspectiva completa do Vale de Jezreel, região considerada entre as mais férteis do mundo. Campos de cereais se estendem até o horizonte como um mar dourado. Hoje essa mesma vista inclui elementos modernos. Torres de comunicação pontilham as colinas. Estradas asfaltadas cortam campos que Jesus via intocados. Tratores trabalham onde antes passavam arados, puxados por bois. O Vale de Jezreel permanece extremamente produtivo, mas métodos mudaram completamente. Irrigação automatizada substituiu dependência das chuvas. Variedades híbridas de trigo crescem onde antes havia grãos primitivos. Uma descoberta recente chamou a atenção. Arqueólogos encontraram em Nazaré restos de prensas de azeitona e lagares de vinho do período romano. Confirma que a economia local incluía processamento agrícola, não apenas subsistência básica. Destes 2 locais de origem humilde, Jesus partiria para cenários completamente diferentes, cidades cosmopolitas e águas que testemunhariam o início oficial de sua missão divina. O terceiro lugar, onde Jesus estabeleceu residência, era Cafarnaum, conforme Mateus 4:13. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Não foi visita temporária, foi mudança de domicílio permanente.
Cafarnaum ficava estrategicamente posicionada na margem noroeste do Mar da Galileia, cruzamento de rotas comerciais importantes. Era cidade pesqueira próspera, que também funcionava como posto alfandegário romano. Foi onde Jesus chamou Mateus, conforme Mateus 9:9. As construções usavam basalto preto local, contrastando com calcário branco importado para a sinagoga. Famílias viviam em complexos residenciais, organizados ao redor de pátios centrais compartilhados. A casa, identificada como de Pedro, fica a 30 metros da sinagoga onde Jesus ensinou. Marcos 2:1 menciona que quando Jesus estava em casa, multidões se reuniam até não caber mais ninguém. Era a base operacional real do ministério. Cafarnaum, hoje, são ruínas protegidas num parque arqueológico. A sinagoga visível data do século IV, mas foi construída exatamente sobre fundações da sinagoga onde Jesus pregou. Pedras originais estão preservadas no subsolo. O local mudou drasticamente. Onde funcionava uma cidade vibrante, agora há apenas alicerces de pedra. Onde barcos atracavam carregados de pescado, hoje palmeiras ornamentais emolduram ruínas para visitação turística. O quarto lugar testemunhou o evento que iniciou oficialmente o ministério público de Jesus. O Rio Jordão possui características geológicas únicas. Nasce a 550 metros acima do nível do mar e desce até 400 metros abaixo, criando o vale mais profundo do planeta. Essa geografia extrema influenciou a escolha de João Batista. João pregava próximo a Jericó, num local chamado Betânia além Jordão, conforme João 1:28. Era ponto de passagem obrigatório para peregrinos que subiam a Jerusalém, maximizando o alcance de sua mensagem. Jesus foi batizado onde o rio faz curva natural, criando o remanso mais profundo. Mateus 3:16 registra que os céus se lhe abriram. Momento de revelação pública da Trindade, testemunhado por multidões presentes. As margens, então, eram cobertas por vegetação densa, alimentada pela umidade constante. Tamareiras ofereciam sombra, juncos cresciam abundantemente, proporcionando privacidade para o ritual. O Rio Jordão hoje enfrenta desafios ambientais severos. O fluxo diminuiu significativamente devido a represamentos upstream para a irrigação. Onde corria um rio caudaloso, agora é mais um riacho. Qasr el-Yahud, local tradicional do batismo, foi transformado em sítio arqueológico protegido. Peregrinos descem por escadas de concreto até plataformas flutuantes para tocar a água. Cerimônias de batismo acontecem diariamente. A vegetação original foi substituída por paisagismo controlado. Onde havia wilderness natural, agora existem jardins planejados com placas informativas em múltiplas línguas. Mais ao norte, Yardenit oferece instalações turísticas completas, vestiários, lojas de souvenirs, degraus de mármore descendo até a água. É a versão comercializada da experiência de batismo no Jordão. Uma mudança fundamental afeta a experiência. Onde João batizava em relativo isolamento, hoje milhares de turistas visitam simultaneamente. Onde havia silêncio contemplativo, agora há burburinho constante de grupos organizados. Mas algo permanece inalterado. A água continua fluindo na mesma direção. O mesmo rio que tocou o corpo de Jesus ainda corre em direção ao Mar Morto, carregando sedimentos das montanhas onde tudo começou. Dessas águas transformadoras, Jesus partiria para montanhas onde faria revelações que redefiniriam completamente a compreensão de sua identidade divina. O quinto lugar onde Jesus levou seus discípulos possui um significado que poucos percebem. Cesareia de Filipe ficava aos pés do Monte Hermon, onde brotam as nascentes principais do Rio Jordão. Não foi escolha casual, foi seleção estratégica. A cidade, no século I, era centro religioso dedicado ao deus Pan. Uma caverna natural de onde jorrava água cristalina era considerada entrada para o mundo subterrâneo. Herodes Filipe construiu templos de mármore branco ao redor da nascente. Foi neste ambiente carregado de simbolismo pagão que Jesus fez a pergunta crucial. Mateus 16:15 registra: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro declarou: "Tu és o Cristo."
o Filho do Deus vivo, confissão feita literalmente diante de santuários dedicados a divindades falsas. Cesareia de Filipe hoje é o Parque Nacional de Banias, preservando as nascentes e ruínas arqueológicas. As mesmas águas que testemunharam a confissão de Pedro continuam brotando com força inalterada há milênios. Os templos romanos são agora fundações cobertas de vegetação. Placas explicam onde ficavam altares e estátuas. A caverna sagrada virou atração geológica com passarelas metálicas para visitantes. O sexto lugar oferece a vista mais emocionante de toda a Terra Santa. O Monte das Oliveiras proporciona perspectiva única de Jerusalém, elevando-se 818 metros acima do nível do mar no lado oriental da cidade. Lucas 21:37 confirma que Jesus passava a noite no monte que se chama das Oliveiras. No período do Segundo Templo, o monte era coberto por pomares centenários. Algumas oliveiras tinham troncos tão volumosos que várias pessoas não conseguiam abraçá-las completamente. Era propriedade privada de famílias que extraíam azeite para comercialização. Deste ponto elevado, Jesus contemplava o templo de Herodes em toda sua magnificência. Pedras douradas brilhavam ao nascer do sol. Pátios fervilhavam de atividade religiosa. Fumaça de sacrifícios subia constantemente dos altares. Foi aqui que Jesus ensinou sobre eventos futuros. Mateus 24 preserva aquela conversa profética sobre destruição de Jerusalém e sinais dos tempos. Suas palavras ecoavam entre árvores que já eram antigas quando ele nasceu. Lucas 19:41 registra que Jesus chorou sobre ela ao avistar Jerusalém deste monte. Suas lágrimas caíram sobre solo que absorveu tanto alegria quanto tristeza ao longo dos séculos. A vista panorâmica de Jerusalém permanece espetacular, mas completamente transformada. Onde Jesus via o templo dourado, hoje brilha a cúpula da rocha muçulmana. Onde havia muralhas antigas, agora se ergue cidade moderna com arranha-céus. Milhares de lápides brancas refletem sol, onde antes folhas prateadas de oliveiras tremulavam na brisa. É necrópole urbana, substituindo o pomar rural produtivo. Mas elementos sobreviveram. Cientistas confirmaram que 8 oliveiras do Getsemane têm idade superior a 900 anos. Suas raízes tocam o mesmo subsolo que sustentou as árvores contemporâneas de Jesus. O Vale do Cédron, entre o monte e Jerusalém, preserva a configuração geográfica original. Jesus caminhou pelo mesmo leito seco, subindo em costa íngreme em direção aos muros da Cidade Santa. Uma alteração fundamental marca o local. Onde Jesus orou em escuridão completa, agora luzes artificiais iluminam permanentemente jardins e monumentos. A intimidade noturna foi substituída por visibilidade constante. Destas alturas contemplativas, Jesus desceria para vales onde experimentaria a intimidade humana em sua forma mais pura e vulnerável. O sétimo lugar onde Jesus encontrou intimidade familiar era Betânia, aldeia localizada a 3 quilômetros de Jerusalém, conforme João 11:18. Era refúgio pessoal onde podia ser simplesmente humano, longe das pressões ministeriais. Betânia, no século I, era a comunidade agrícola construída na encosta leste do Monte das Oliveiras. João 11:1 identifica como aldeia de Maria e de sua irmã Marta. As famílias viviam da agricultura e criação de animais domésticos. A residência de Lázaro, Marta e Maria seguia padrão arquitetônico judaico. Sala principal com fornos de pão, quartos menores para descanso, cisterna subterrânea para armazenar água da chuva. Pátios centrais serviam para refeições e trabalho doméstico. João 11:5 registra explicitamente: Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Era relacionamento genuinamente familiar, não apenas hospitalidade religiosa protocolar. Esta casa oferecia ambiente onde Jesus podia relaxar completamente. Foi aqui que aconteceu a ressurreição mais detalhadamente documentada. João 11 preserva especificidades. Lázaro estava morto há 4 dias, enterrado conforme costumes judaicos, sepultado em caverna fechada com pedra. Betânia hoje se chama Al-Eizaria, nome árabe derivado de Lázaro.
É cidade palestina que se expandiu muito além da aldeia original. Construções modernas ocupam colinas onde antes havia apenas terraços agrícolas. A tumba tradicional de Lázaro recebe visitantes através de escada íngreme que desce 24 degraus até câmara subterrânea. É escura e claustrofóbica, exatamente como seria a sepultura típica do período. Fundações de igreja bizantina do século IV marcam onde tradição localiza a casa de Marta e Maria. Mosaicos preservados mostram símbolos cristãos primitivos, evidenciando veneração contínua do local. A transformação urbana é evidente. Onde havia aldeia pacífica dedicada à agricultura, agora existe cidade com infraestrutura moderna. Onde Jesus caminhava livremente, divisões políticas atuais complicam o acesso entre Betânia e Jerusalém. Se você acredita que Jesus ainda transforma situações impossíveis hoje, como transformou a morte de Lázaro, comente: Jesus é ressurreição e vida, e fortaleça quem precisa de esperança renovada. O 8º lugar revela engenharia hidráulica que impressiona especialistas modernos. Jericó possuía sistema de irrigação extremamente sofisticado para os padrões antigos. Aquedutos canalizavam água de nascentes distantes através de canais escavados na rocha, permitindo agricultura intensiva em região árida. A cidade antiga ficava em Tel es Sultan, elevação artificial formada por milênios de ocupação humana. Muralhas defensivas protegiam população que dependia completamente do controle artificial da água. Herodes, o Grande, construiu ali palácio de inverno, aproveitando o clima tropical único da região, 250 metros abaixo do nível do mar. Jardins ornamentais floresciam graças à engenharia hidráulica avançada. Jesus visitava Jericó regularmente na rota entre Galileia e Jerusalém. Lucas 19:1 registra que atravessava Jericó quando encontrou Zaqueu. Era parada obrigatória na subida para as festas judaicas. Foi aqui que curou Bartimeu, conforme Marcos 10:46. O cego clamava na estrada empoeirada que ligava Jericó ao sistema rodoviário principal da região. Sua cura aconteceu em local de passagem intensiva. Jericó hoje é cidade palestina oficialmente reconhecida como a mais antiga do mundo em ocupação contínua. Tel es Sultan virou sítio arqueológico, onde escavações revelam camadas de civilizações sobrepostas. Ruínas do Palácio de Herodes são acessíveis a visitantes, mostrando grandeza perdida. Pisos de mosaico, fundações de piscinas e restos de jardins demonstram o luxo que contrastava com simplicidade da cidade antiga. O clima tropical persiste inalterado, mas vegetação mudou substancialmente. Onde havia pomares exuberantes mantidos por irrigação constante, agora predomina vegetação natural de deserto adaptada à escassez hídrica. Uma diferença marcante afeta a experiência do local. Onde Jesus subia por trilha íngreme e perigosa rumo a Jerusalém, rodovia moderna com múltiplas faixas facilita transporte motorizado pela mesma rota montanhosa. O 9º lugar onde Jesus viveu, momento de extrema humanidade, fica no sopé do Monte das Oliveiras. Getsêmani significa lagar de azeite em aramaico. Era propriedade onde azeitonas eram prensadas para extrair óleo comerciável. João 18:2 confirma que Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Era jardim privado, murado, onde podia orar sem interferência das multidões que o seguiam constantemente por toda Jerusalém. No século I, oliveiras centenárias proporcionavam sombra densa para a contemplação. Plantas aromáticas cresciam selvagemente entre as árvores. Era santuário natural ideal para a comunicação íntima com o Pai Celestial. Mas na quinta-feira da Paixão, tranquilidade se transformou em cenário de sofrimento indescritível. Marcos 14:33 usa termos gregos que descrevem terror paralisante. Começou a ter pavor e a angustiar-se. Lucas 22:44 registra fenômeno médico conhecido como hematidrose, sendo o seu suor como gotas de sangue caindo sobre a terra. Estresse psicológico extremo rompeu capilares subcutâneos, misturando sangue ao suor. A oração: Pai, se possível,
passe de mim este cálice, ecoou 3 vezes, conforme Mateus 26:39. Palavras revelam luta interior que demonstra total humanidade de Cristo, enfrentando o prospecto de sofrimento inimaginável. Getsemane hoje está drasticamente alterado, mas preserva elementos surpreendentes do passado. A Basílica da Agonia, construída em 1924, protege rochas onde tradição localiza a oração de Jesus. 8 oliveiras milenares continuam crescendo exatamente onde sempre estiveram. Seus troncos retorcidos e parcialmente ocos demonstram idade extrema. Especialistas confirmam que brotaram de sistema radicular ainda mais antigo. O jardim original foi cercado por muros altos e grades ornamentais. Onde antes havia acesso livre para a oração privada, agora existe controle rigoroso de visitação com horários limitados e multidões organizadas. O 10º lugar dividiu a história humana em antes e depois de Cristo. Gólgota era a elevação rochosa fora dos muros de Jerusalém do século I. Lugar da caveira, em aramaico, funcionava como local de execução romana, estrategicamente posicionado numa estrada movimentada para maximizar impacto psicológico. A crucificação era espetáculo de terror público. Romanos executavam criminosos em locais visíveis, onde comerciantes e peregrinos passassem constantemente. Gólgota ficava na via principal que conduzia ao norte da cidade. João 19:17 registra que Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. A via dolorosa subia da Fortaleza Antônia através de ruas estreitas, pavimentadas com pedras desgastadas por milhões de pés. O Gólgota original era a formação calcária nua sem vegetação. Rochas esbranquiçadas pelo sol formavam elevação que lembrava crânio humano. Lucas 23:33 registra simplesmente: crucificaram-no ali. Entre 2 criminosos, Jesus foi pregado em cruz romana padrão, poste vertical fixo com trave horizontal, que condenados carregavam ao local de execução. Domingo pela manhã, mulheres descobriram tumba aberta e vazia. Lucas 24:3 preserva o momento. Não acharam o corpo do Senhor Jesus. A ressurreição aconteceu em localização geográfica específica, não em dimensão espiritual abstrata. O Gólgota e Santo Sepulcro hoje estão protegidos dentro da Igreja do Santo Sepulcro, construída originalmente por ordem do imperador Constantino no século IV. É um dos edifícios mais disputados religiosamente do mundo. 6 denominações cristãs diferentes administram conjuntamente o complexo: ortodoxos gregos, católicos romanos, ortodoxos armênios, coptas, siríacos e etíope. Cada grupo controla áreas específicas segundo o acordo centenário. O local da crucificação ocupa andar superior da igreja. Uma estrela de prata marca ponto tradicional onde a cruz foi erguida. Peregrinos tocam metal que protege rocha original, ainda parcialmente visível. A tumba fica na rotunda principal, 40 metros abaixo. O edículo, pequena construção de mármore restaurada recentemente, encobre câmara mortuária original. Filas permanentes aguardam acesso limitado ao interior. Dos 10 lugares onde Jesus viveu fisicamente, este é o único que promete não ser final. Quem ressuscitou aqui, prometeu retornar. Quando isso acontecer, locais que preservamos como memórias se tornarão realidades presentes novamente.